para dizer que o telespectador tem voz também no Gazeta Esportiva, o William Fabrício me mandou uma mensagem aqui nas redes sociais falando o seguinte, que esse time do São Paulo não dá para jogar na várzea. Vocês concordam? Também tem um pouco de exagero, mas que o jogo ontem foi ruim, foi. Nossa, um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Cansativo. Deu a chuva, ok, mas juro, no primeiro tempo, 2 finalizações no jogo, e olha, do São Paulo, não dá nem para lembrar que foi um chutinho. Você deu uma piscada? Não pesquei, mas... e a outra finalização foi essa aí, do Lucas Fernandes do Botafogo. É uma coisa ridícula o que aconteceu hoje. São jogadores que ganham bem, sabe? Uma folha de 18 milhões de reais. Então isso pressupõe, quando você tem um valor milionário desenvolvido, um mínimo de qualidade, um mínimo de competência. Então, isso é um Até porque é uma competição agora. Aí você comparar com a várzea é triste, porque na várzea os caras jogam por amor, por vontade de jogar, não tem a mesma estrutura, capacidade de treinamento, então, qualidade. Já pensou se ali é o amor com a estrutura? Salário, não tem nem salário, quer dizer, então, poxa vida, sabe? Foi deprimente o que a gente viu ontem. Deprimente o que a gente viu ontem no estádio do Morumbi. Ontem no Mesa Redonda nós estávamos assim comparando um pouco com Fortaleza. Fortaleza, 2, 3 competições, acabou indo mal no Brasileiro, saiu das competições, mas quando veio para o Brasileiro começou a crescer. Sim. Começou a crescer. E é isso que o torcedor São Paulo estava esperando. Que o São Paulo crescesse depois da eliminação, crescesse. E não é isso que nós estamos vendo. Ainda mais jogando em casa, com o seu torcedor, a pressão que está. No grito não vai ganhar, gente. Vocês não vão ganhar no grito. Foi uma palhaçada que fizeram ontem na hora que o árbitro foi pro VAR. E jogadores foi uma palhaçada. Como é que eles fizeram, Paulo? Pô, foram todo mundo lá atrás do árbitro, fizeram Foi pênalti. Todo mundo viu que foi pênalti. Então, grito não vão ganhar. Tem que jogar futebol. Tem que parar de... esquece um pouco. O Miller ontem mencionou que teve momentos no São Paulo que não tinham dinheiro para dar o bicho, esqueceram do bicho, vamos buscar o resultado. Nós precisamos de resultado. Então é isso que o São Paulino, o jogador precisa entender. E o torcedor está esperando resultado. Deixa eu só perguntar uma coisa. Isso aí que você está vendo é falta de bicho, é falta de futebol, é falta de confiança, porque foi eliminado na Sul-Americana? O que você acha que é? Isso. É falta de futebol. Mas é falta de futebol. Bom, porque saber jogar, os caras sabem. Deve saber, né? Porque estão no São Paulo ganhando dinheiro. Tá na hora de conferir a opinião do mestre Alberto Helena Júnior sobre a derrota do Tricolor. Olhar de mestre. No Morumbi, incrivelmente, todo ele enlameado, né? Não via desde os anos 50. O São Paulo e o Botafogo tentaram jogar um pouquinho de bola e foi absolutamente impossível, porque era muita falta, o erro de passe, de drible, de jogadas elaboradas, foi um horror. Que continuamos amadores. O nosso São Paulo se apequenou tanto nos últimos 10 anos que virou um time pequeno, vendedor, sobrevive com a venda de jogadores que ele produz em Cotia, que foi o último grande lance da administração, da gestão do São Paulo, lá no tempo do Marcelo Portugal Gouveia. Sei não, viu? Não sei não qual o futuro desse São Paulo, se ele realmente não entrar na realidade dos fatos, mesmo porque perdeu para o Botafogo, que também é um time que começou a desenvolver um processo de clube-empresa, o que lhe permitiu melhorar sensivelmente nesta temporada em relação às anteriores. Precisa tomar juízo, hein? Precisa tomar juízo, né, mestre? Tem mais São Paulo por aqui. Osmar Garrafa está no CCT da Barra Funda com uma declaração do técnico Rogério Ceni. Boa noite, Garrafa. O que você separou pra gente? Então, Michele, boa noite a você, ao Paulo, ao Celso, a todos que estão acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Ontem, a entrevista coletiva do Rogério Ceni, depois da partida contra o Botafogo, derrota, depois de uma série de 3 vitórias consecutivas em termos de Campeonato Brasileiro, pouco se falou do jogo, né? Novamente se entrou naquela questão da permanência ou não
do Rogério para a próxima temporada. A primeira pergunta já foi direcionada ao treinador sobre esse tema. Ele respondeu, acho que umas 14, 15 perguntas. E quase todas muito no futuro do Rogério, se ele fica ou não, no futuro do São Paulo, a projeção do elenco para a próxima temporada. E o Rogério, ao ser questionado pela nossa reportagem se ele permanece ou não, ele falou, inclusive lá na coletiva, o seguinte, que não havia nesse momento ainda iniciado o planejamento para a próxima temporada e também não havia recursos para sanar as dívidas com o atual elenco, dívidas que o São Paulo tem nesse momento. E ele deixou nas entrelinhas que ele quer ficar, mas a qualquer momento o São Paulo pode optar pela não permanência dele. Mas vamos acompanhar o que disse, um resumo do que disse o Rogério ontem, e até ele deixou nas entrelinhas a possibilidade de uma SAF chegar no São Paulo. Vamos acompanhar. No momento não há planejamento para 2023, o clube atravessa uma situação difícil. Acho que até o próprio Belmonte deu essa declaração, que vão tentar colocar tudo em dia para esses jogadores. No momento não me parece dispor de recursos para contratações para o ano que vem. Pode ser que o cenário mude até o final do ano, eu não sei. Essa falta de planejamento, pela falta de recursos, ela tem que peso para a sua decisão de permanecer ou não no clube, sendo que você é um cara, como disse semana passada, alguns dias atrás, que é um cara que entra para brigar por títulos. Não é que eu queira ir embora, não, eu adoro trabalhar aqui, gosto de trabalhar aqui, gostaria de entregar títulos para o São Paulo. No momento, desculpa, eu tenho que ser franco com você, não é uma... Quer dizer, nesse ano ficou impossível, né? O que eu gostaria de poder, quem sabe, ter aí 1 bilhão, 2 bilhões para investir, sanar todas as dívidas, comprar o clube e administrar o clube. Mas eu não tenho, não posso fazer, eu tenho que trabalhar todos os dias. Se eu tivesse esse dinheiro, pode ter certeza que eu faria, mas eu não tenho. Tá aí, Michele, o Rogério, né, deixando nas entrelinhas, pelo menos eu entendi dessa forma, os colegas também lá na coletiva, ao término da coletiva, entenderam dessa forma. Estaria o Rogério pensando que o ideal para o São Paulo, para sanear as dívidas, resolver esse problema financeiro, seria a chegada de uma SAF, por isso ele fala, se eu tivesse 2 milhões eu compraria o São Paulo, eu não sei quanto custa a marca São Paulo. A diretoria hoje se posicionou, inclusive, através do jornalista Paulo Vinícius Coelho. O Carlos Belmonte disse que o São Paulo é um time competitivo, de que o São Paulo vai sim procurar reforçar o elenco para a próxima temporada e de que o Rogério permanece no clube. É de interesse do São Paulo a permanência, mas o Rogério fica toda hora jogando essa bola para a diretoria. Então eu aproveito e jogo essa bola para os nossos comentaristas, né? Rogério fica, não fica, isso está atrapalhando, não está atrapalhando, pediu SAF, não pediu, aí é com a rapaziada por aí, Michele. Valeu, Garrafa. Eu acho que não fica. Eu não estou sentindo clima, Celso. Eu também acho que não. Na verdade, eu já não queria ter ficado nessa temporada. Pois é. Só a gente lembrar, quando o São Paulo quase caiu, ele estava lá bem para baixo. Vazou o áudio do Muricy também falando, né, da situação do São Paulo, cogitado para ir para a seleção brasileira. O Rogério ficou a partir de algumas promessas de reforço do time. Ele está vendo que se ele continuar, a coisa não vai funcionar. Quer dizer, isso não é informação, tá? Isso é só uma leitura a partir do que diz o Rogério. E o Rogério leitura do que ele mostra mesmo. E o Rogério é muito competitivo. O que há de bom e o que há de ruim nisso, mas ele é competitivo e ele quer vencer. E ele sabe que no São Paulo ele não vai conseguir uma equipe, ele não vai conseguir brigar de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro. Não, tanto sabe como ele disse. E não tem essa perspectiva. Na entrevista dele, ele então, falou. Quando ele fala da SAF, eu não entendo que ele está pedindo a SAF. Ele está dizendo que é a única salvação do clube. Quando o clube está lá embaixo. E é o mesmo Rogério que quando jogador, estou falando de 9 anos atrás, o São Paulo perdeu para o Corinthians uma Recopa. E saindo do gramado, ele falou justamente isso. Estamos nos apequenando. 9 anos atrás, Paulo. Não, é algo assim impressionante. E ele não estava errado. Ganhou só um título dele, então. Eu falei até que você vai comprar, né? A gente está propondo uma sociedade. Eu ponho R$1.000, ele põe 1.999.999.999 É uma sociedade justa. Não, mas o Rogério tem condições de ficar.
Eu creio que ele vai ficar sim, eu creio que ele vai ficar. Agora, uma perspectiva, o Belmonte precisa trazer para ele, não é chegar e falar, nós vamos contratar jogadores, mas agora o São Paulo chegou numa fase que não dá mais para contratar qualquer um. Tem que trazer jogadores de peso, jogadores que vão resolver, porque não dá para trazer mais qualquer um. Trazer jogador de peso com que dinheiro, filho? Vai buscar não sei o quê, vai lá buscar. Olha...